galerinha, tudo bem com vocês? O Fun Time de hoje tá bem diferente, então eu espero que vocês gostem. Olha só, vai ter várias curiosidades divertidas, bem legais sobre os animais aquáticos. Vamos nessa? O tubarão é o nome dado aos peixes de esqueleto cartilaginoso e um corpo hidrodinâmico. O tubarão branco, que é este aqui, pode atingir 7 metros e pesar até 2,5 toneladas. Mesmo sendo um dos maiores animais que existem, o tubarão também tem os seus predadores. São as orcas e cachalotes. São as ameaças naturais. Mas os seres humanos também são uma grande ameaça para essa espécie, pois eles usam a sua carne para comer sem saber, muitas vezes, de que é muito prejudicial para a saúde, pois dentro deles há muitos metais pesados. E os seres humanos acabam ingerindo essas carnes e acabam até morrendo. Precisamos ter muito cuidado com tubarões, porque eles são um pouco agressivos. Porque às vezes eles acabam confundindo as presas. Então, eles podem sim atacar seres humanos pensando que são alguns animais de sua alimentação habitual. Portanto, vamos deixar os tubarões quietinhos lá no oceano, que é o lugar deles. Agora, observem aí um pouquinho do tamanho deste animal. Os polvos são moluscos marinhos, possuindo 8 braços fortes e com ventosas à volta da boca. Tem um corpo mole e não possui esqueleto. Eles são extremamente inteligentes e ágeis. Eles se defendem soltando uma tinta e com uma camuflagem que confunde os predadores. Eles se alimentam de peixes, crustáceos e invertebrados. Mas eles também são presas de grandes animais marinhos e principalmente dos seres humanos. O pinguim é uma ave modificada para a vida aquática. O pinguim imperador, que é este aqui, é a maior ave da família dos pinguins. Pode medir até 1,22 m e pesar até 37 quilos. Um fato interessante sobre os pinguins é que as fêmeas botam o ovo, mas não fica para chocá-lo. Ela sai porque o inverno é muito rigoroso. Então, o macho fica nesse inverno, na Antártida, chocando o ovo. E as fêmeas saem, vão para o mar até o inverno acabar. Quando o inverno acaba, chegando a primavera, as fêmeas voltam para o seu lugar de origem, aonde deixou o seu ovinho, e as fêmeas só colocam um ovo por vez. Aí elas voltam, os pinguins já nasceram com os papais deles, aí as fêmeas continuam criando o bebê pinguim. É muito legal. Os pinguins se alimentam de peixes e crustáceos, mas o que é tão triste é que eles estão sendo mais criados em cativeiros do que no ambiente natural, porque está acontecendo uma destruição do habitat, principalmente por questões climáticas. Então, os pinguins têm uma boa relação com o ser humano, mas, infelizmente, há destruição do habitat, mas principalmente por causa do clima. O pato
é um dos poucos animais capazes de viver na água, na terra e também voar com uma razoável competência. É uma ave que, quando dorme, metade de seu cérebro descansa e a outra metade fica em alerta. Tem um perfeito senso de direção e comunidade. Eles comem vegetação aquática, moluscos, pequenos invertebrados e pequenas aves. Os animais terrestres e os seres humanos são seus principais predadores. Esta espécie que vocês estão vendo chama-se pato real. O macho é colorido, né? Tem essa cabeça meio verde, azulada. Já a fêmea tem a plumagem castanha, então ela não apresenta essa cor diferente na cabeça, né? E no corpo dela. As tartarugas são répteis. A tartaruga verde marinha está distribuída por todos os oceanos. É esta aqui. Um fato interessante é que elas botam seus ovos no mesmo lugar em que as suas mães colocaram, então no mesmo lugar em que elas nasceram. Então, se essa tartaruga nasceu em uma determinada praia, ela vai voltar a esta praia. Então sempre será assim, para que todas as gerações nasçam no mesmo lugar. Muitas tartarugas se alimentam de crustáceos, camarões, mas essa tartaruga se alimenta principalmente de ervas marinhas. Então, ela é principalmente herbívora. Elas chegam a medir 1,5 m e pesar 317 quilos. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas. Outro fato interessante é que elas nadam à superfície para se aquecerem. Então, muitas vezes, até nas praias, a gente consegue observar algumas tartarugas na superfície do mar, pois ficam ali tomando um sol. Um fato triste é que as tartarugas correm um alto risco de extinção por causa da caça dos seres humanos, colisão com barcos, poluição, porque o lixo jogado no mar acaba sendo engolido pelas tartarugas e outros animais marinhos, e isso faz com que a passagem de ar seja obstruída. Elas não conseguem se alimentar, então elas acabam morrendo. O jacaré é um animal bem feroz. O alligator americano, o jacaré americano, que é este aqui, ele pode medir cerca de 2,5 metros e pode pesar aproximadamente 400 quilos. Quando pequenos, eles se alimentam por insetos, crustáceos, mas quando vão crescendo, eles optam por rãs, cobras, peixes, os animais mortos, e quanto maior eles vão ficando, né, quanto mais velhos eles vão ficando, eles passam a ser predadores de animais um pouquinho maiores, né? O alligator é tipicamente norte-americano. E lá nos Estados Unidos, tem muita gente que acaba adotando um alligator bem pequenininho e vai domesticando ele para ser, né, um animal criado em casa. Mas não é muito aconselhado. Os animais, quando eles vivem na natureza, eles geralmente ficam um pouquinho mais briguentos, principalmente no período de reprodução. As fêmeas fazem os seus ninhos e lá depositam os ovos. Neste período de reprodução, eles ficam um pouco mais inquietos. Os jacarés são muito fortes e possuem dentes bastante afiados. Essa força faz com que eles consigam capturar animais de grande porte. E por isso ele consegue manter os animais de grande porte embaixo d'água.
eles afogam, né, e acabam servindo de alimento para esses jacarés. E além disso, os seres humanos também são seus predadores, porque eles caçam para principalmente usar o seu couro para fazer roupas, sapatos e acessórios. Meus amores, não façam igual a titia tá fazendo, hein? Não se aproximem desses animais, porque eles podem ser muito perigosos e violentos. Os peixes são animais vertebrados aquáticos que possuem barbatanas ou nadadeiras. Eles respiram oxigênio dissolvido na água e têm o corpo coberto por escamas. Este peixe diferente, um pouco assustador, tem o nome Loviformes. Essa espécie vive nas profundezas, então é muito raro de se ver. Os peixes são principalmente herbívoros, mas também há aqueles carnívoros, que se alimentam de pequenos crustáceos e moluscos. Os principais predadores dos peixes são os próprios peixes, outros animais, inclusive os terrestres, as aves e os seres humanos. A águia é uma predadora muito astuta, veloz e muito esperta. Então elas conseguem voar muito alto, olhar bem de longe, enxergam bem longe e avistam seu alvo e vão de encontro a eles. Os peixes estão na dieta dessa águia. Ela adora comer peixes, por isso é uma predadora natural. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre alguns animais aquáticos. Nós vimos que a maioria dos predadores desses animais são seres humanos, não é verdade? E essa é uma triste notícia, porque muitos animais estão entrando em extinção, estão deixando de existir por causa dos hábitos dos seres humanos, dos nossos hábitos. Então a gente precisa repensar algumas atitudes para cuidar mais do nosso planeta. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até a próxima!